Josué, capítulo 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: Levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. Ele ordenou ao povo: Avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as suas trombetas diante do Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, enquanto a retaguarda seguia a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas. Josué, porém, tinha ordenado ao povo: Não deem o brado de guerra, não levantem a voz e não digam palavra alguma até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Assim, Josué fez a arca do Senhor dar uma só volta em torno da cidade. Depois, o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se cedo na manhã seguinte e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e a retaguarda seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. Durante 6 dias, repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: Gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo que nela existe, será separada ao Senhor para destruição. Somente Raabe, a prostituta, viverá, e todos os que estiverem na casa dela serão poupados, pois ela escondeu os espias que enviamos. Apenas fiquem longe das coisas separadas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam separados para destruição. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados, e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Separaram a cidade para o Senhor, destruindo à espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então, os jovens que tinham espiado a terra entraram e trouxeram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram em um local fora do acampamento de Israel. Depois disso, incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia.
mas depositaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro no tesouro da casa do Senhor. Josué, porém, poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, por ter escondido os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espias. Desde então, Raabe vive entre os israelitas. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. À custa do seu primogênito lançará os alicerces da cidade, à custa do seu filho mais novo porá as suas portas. Assim, o Senhor esteve com Josué, cuja fama se espalhou por toda a terra. Ok. Olá, Sonilda. Boa noite. Olá, todo mundo. Muito bom estar com vocês. Só um minutinho, gente. Vou só abaixar um pouquinho que eu tô achando o volume da TV alto. Só um minutinho. Às vezes a música ela ajuda, né? Cria uma ambiência aqui para reflexão, mas às vezes atrapalha quando tá alto e tem vídeos que são mais altos do que outros. Aí às vezes eu não só percebo quando eu tô lendo aqui e ouvindo a música ao mesmo tempo. Bem, vamos lá. Vamos comentar sobre esse capítulo 6 do livro de Josué, que fala sobre a destruição de Jericó, né? Deus tinha feito uma promessa aos seus antepassados, né? A Abraão, Isaac, Jacó, tinha reforçado isso ao longo do tempo, também com Moisés, dizendo que daria uma terra que mana leite e mel, que daria a eles liberdade, daria a eles uma prosperidade, faria deles uma nação poderosa. Mas eles tinham que atravessar um deserto e eles tinham que, chegando na terra prometida, eles tinham que conquistar essa terra, que estava habitada por nações estranhas, né? E eram nações que Deus diz que não temiam a ele e que faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus estava não só abençoando Israel, abençoando os israelitas, como também punindo os habitantes dessas cidades da região de Canaã, né? Essas cidades cananeias, eram cidades-estado, estava punindo, exercendo seu juízo sobre elas por intermédio de Israel, algo que era muito peculiar naquele contexto, naquele momento histórico. Então a gente está aqui diante dessa destruição de Jericó, né, e a vitória, né, de Israel diante da primeira cidade-estado da além do Jordão que eles têm que conquistar. E a gente vai ver, como eu já introduzi aqui, que parte dessa campanha militar dos israelitas e de Josué era autorizada e incentivada por Deus por conta de suas promessas, e também, como eu acabei de falar, era parte de um juízo divino contra essas nações, essas cidades cananeias. Tá? E era um modo muito específico de Deus agir naquele contexto, tá? Nada de trazermos para os momentos atuais, porque a gente precisa ler a Bíblia entendendo os seus contextos. À luz de Jesus, à luz dessa nova fase e da missão da igreja, não faz sentido nenhum uma guerra santa ou possuirmos territórios em nome de Deus. Não é o nosso contexto e nem é essa a vontade de Deus hoje. Mas naquele momento Deus se revelava ao mundo, às nações, aos povos, aos israelitas dessa maneira, né? Tratando-se de povos bárbaros, de povos que entendiam essa linguagem da guerra, essa linguagem da conquista, da prosperidade como símbolo de serem abençoados por Deus ou não, ou então amaldiçoados, né? E Deus estava se comunicando com eles por essas vias, né? E era necessário que eles realmente possuíssem aquela terra e se constituíssem como nação. Deus tinha propósitos ali, né? A gente sabe que nessa terra santa que Deus estava dando a eles, futuramente o Messias viria a nascer. Então Deus tinha propósitos aí na história. Então vamos ao texto em si, já que a gente está falando aqui da conquista de Jericó.
O versículo 1 vai falar que Jericó estava totalmente trancada, fechada. Como a gente já viu, Jericó era uma cidade-estado fechada por muros muito largos, né, e altos. E então ela se tornava praticamente ali uma fortaleza, né? Tem até teólogos estudiosos que vão dizer que, na verdade, Jericó, mais do que uma cidade comum, era uma fortaleza em si, que provavelmente ficavam em Jericó as autoridades, ficavam em Jericó os guerreiros, né? E os civis mesmo ficavam em outro lugar. Isso é uma possibilidade levantada por estudiosos, tá? Mas seja como for, seja uma cidade normal, com todo tipo de habitantes, ou uma cidade fortaleza, né, para fins de governo e de guerra, Deus estava enviando os israelitas para dominarem e conquistarem essa cidade. Nós vamos ver a partir do versículo 2, Deus então ordenou a Josué, né, que ele marchasse ao redor da cidade, e ele deveria fazer isso durante 7 dias. Nos 6 primeiros dias, eles rodeariam a cidade uma vez só, e no 7º dia, rodeariam a cidade 7 vezes. E quem que rodearia essa cidade? Josué, os homens de guerra, né? Josué também era o líder e comandante, homem de guerra ali. Os sacerdotes estariam carregando a Arca da Aliança e tocando as trombetas. E teríamos ali também a figura da própria Arca da Aliança, que era um símbolo do próprio Deus no meio deles. Então, a princípio, ao que dá a entender o texto, o povo em si não rodeou a cidade, apenas os militares, né, o exército e os sacerdotes, sob o comando de Josué e carregando a Arca da Aliança do Senhor, que representava o próprio Deus. E foram 7 dias. Uma volta nos 6 primeiros dias e 7 voltas no 7º dia. E eram quantos sacerdotes tocando as trombetas feitas de chifre? Eram 7 sacerdotes. Então, assim, essa coincidência do número, né, é muito curiosa. A Bíblia, quando ela menciona um número, a gente já deve assim parar para analisar aí se é coincidência ou se é jesuicidência, né? Se é um propósito divino, né? O número 7 na Bíblia, ele geralmente está relacionado à figura de Deus. É o número da perfeição, como muitos falam, né? É o número que aponta para a perfeição divina, para a própria divindade. Enquanto 6 é o número do homem, 7 é o número divino. É curioso que eles percorrem a cidade uma vez durante 6 dias, mas é no 7º dia, ou seja, no tempo de Deus, né, no kairós de Deus, da forma de Deus, sob o poder de Deus, que os muros caem. E nesse 7º dia, eles percorrem a cidade, né, em volta dos muros 7 vezes. Né? Então é Deus assinando, né, assinando esse milagre, mostrando que era por intermédio dele que a vitória estava vindo. 7 sacerdotes, ou seja, sacerdotes do Deus Altíssimo. Então essa numerologia, né, entre aspas, era uma numerologia bíblica, não pagã, ela aponta para a pessoa de Deus. Esses chifres que eram tocados, eles não eram usados como um instrumento qualquer, um instrumento musical. Eles eram usados especificamente para situações de guerra e situações também, ritos religiosos. E nesse caso nós temos as duas coisas, porque tanto a queda dos muros de Jericó apontavam para uma ação militar, como também era um ato profético e divino, né, feito ali na presença dos sacerdotes e da Arca da Aliança do Senhor. Então, eles estavam ali fazendo de fato uma guerra santa, né, mas não santa pela vontade dos homens, né, que chamam guerra por tudo quanto é motivo, pela sua própria vontade, mesquinhez e vontade de matar, mas de fato ordenada por Deus. E a gente vê que esse chifre então foi tocado, simbolizando, e era tocado continuamente, né, durante esse tempo da marcha,
mostrando ali a solenidade do que estava sendo feito ali em nome do Senhor. Eles estavam marchando debaixo da ordem de Deus. E eles iriam vencer aqueles inimigos, iriam conquistar a cidade debaixo da bênção e da ordem de Deus também, do poder de Deus. Então, os chifres sendo tocados, né, simbolizavam essa atmosfera de reverência, de solenidade, da presença de Deus no meio deles, concedendo a eles vitória. Essa batalha era, de fato, do Senhor. A Arca da Aliança, como nós já vimos em outros capítulos, ela era um símbolo do próprio Deus no meio do povo, né? Tanto que a Arca da Aliança é colocada no meio do Rio Jordão para que eles passem, mostrando que as águas que estavam suspensas, né, estavam retidas ali, era por conta do Senhor no meio deles, de um milagre divino. A arca aqui, diante dos muros de Jericó, também era para mostrar que era o Senhor que estava no meio deles e dando vitória, porque no final das contas, gente, a gente já começando a trazer para a nossa vida, é o Senhor que faz as coisas por nós, né? É o Senhor que nos dá vida, é o Senhor que nos dá força para trabalhar e é o Senhor que faz milagres que só Ele pode fazer. Então, ainda que a gente use os recursos que temos, ainda que nós empreendamos, ainda que nós lutemos pelas causas importantes que estão diante de nós, temos plena consciência, uma vez cristãos de verdade, né, temos plena consciência de que a nossa vitória, ela vem do Senhor, né? Se não for pelo Senhor, uma hora a gente cai, uma hora a gente perece, uma hora a gente fracassa. Se não materialmente, profissionalmente, moralmente, né? E a gente precisa do Senhor para tudo na nossa vida, né? Para o pão de cada dia, a gente precisa do Senhor para sermos pessoas melhores, precisamos do Senhor para sermos salvos da ira vindoura de Deus. Então a gente vai ter vitória quando a gente estiver com o Senhor caminhando conosco, né? Nos guiando, nos alinhando o coração, nos fazendo, no momento certo, caminhar, marchar, no momento certo gritar, no momento certo entrar e possuir todas as promessas de Deus para nós. Nós vemos então que eles fizeram isso, né? Que eles eles rodearam a cidade, marcharam, né? Durante 6 dias, no 7º dia fizeram isso 7 vezes. E então, sob a ordem de Josué, eles gritaram, né? Eles bradaram um grito de guerra, né? Um brado de guerra. Esse brado de guerra, ele tanto é uma expressão de fé, e a gente precisa expressar a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, botar para fora, né? Trazer ao mundo aquilo que Deus já tem colocado no nosso coração, e ao mesmo tempo era um recurso, e é ainda hoje nas guerras um recurso de intimidação dos exércitos inimigos, né? Quando você pode ver, um exército está em batalha, muitas das vezes eles ficam em silêncio e muitas vezes eles gritam e avançam, porque isso acaba intimidando também. Então Deus, sabendo de tudo isso, Deus ordena que seja feito exatamente desse modo. Nós vemos aqui nessa passagem que tinha homens armados, tinha um sacerdote levando a arca e atrás tinham ainda alguns do exército na retaguarda dos sacerdotes. Então a gente vê ali uma organização deles, humana, mas com Deus no meio, né? Deus presente em todo o tempo, a trombeta sendo soada continuamente. A gente vai viver a nossa vida, a gente vai guerrear as nossas guerras, a gente vai entrar em desafios grandes, mas a gente não pode deixar do Senhor estar conosco, né? Da arca do Senhor está no nosso meio, está conosco na luta, né? Na jornada. Muitos estudiosos vão dizer que provavelmente a queda dos muros de Jericó foi devido a um terremoto que, segundo registros, teria acontecido numa época próxima a esses eventos, né? Embora não haja uma precisão da data, mas naqueles
anos, né, naquela proximidade de época, houve um terremoto. E alguns vão falar, então os muros caíram por conta do terremoto. Eu, sinceramente, creio o seguinte: Deus usa todas as coisas segundo os seus propósitos. Se Deus fez com que os muros caíssem milagrosamente por conta da marcha e do grito, e sobrenaturalmente eles caíram, ou se Deus permitiu que um terremoto acontecesse justamente nesse momento, gente, Deus pode usar como ele quiser, Deus pode fazer como ele quiser. Deus pode usar aquilo que é natural, como ele pode também agir totalmente de forma sobrenatural. Mas mesmo quando ele usa o natural, não deixa de ser sobrenatural, porque ele usar recursos naturais e fazer algo extraordinário a partir do que é natural e ordinário é um milagre, né? E a gente vê milagre em tudo na nossa vida. Aliás, como a gente vê milagres acontecendo em meio ao ordinário. É o extraordinário em meio ao ordinário da vida, né? A gente vai vendo pequenos milagres, pequenas ações divinas que vão acontecendo dia após dia. E quando Deus, às vezes, derruba uma muralha grande, derruba um gigante, na verdade, aquilo só é consequência de pequenos outros milagres que Deus já está fazendo, né? De cada passo que a gente dá, de cada posicionamento, de cada obediência que temos diante de Deus, isso tudo já está preparando o terreno para milagres maiores na nossa vida. Bem, nós vemos em sequência a esse texto que há uma ordem divina para a destruição total de Jericó. E isso é algo que causa muita dificuldade para a gente, principalmente quando a gente pensa em destruição total, inclusive das pessoas, né? E tem um versículo 21 aqui que fala de homens, mulheres, fala de jovens, fala de velhos, né? Há uma discussão teológica se de fato todos esses civis que são detalhados no versículo 21 foram mortos, ou se a estrutura semântica, a expressão no original tem mais o sentido de todas as pessoas que ali estavam. E eles usam uma expressão, né, que cita várias classes, várias pessoas, para querer dizer todas as pessoas que ali estavam, né? Então é uma discussão, mas mesmo que sejam literalmente todas essas classes de pessoas, a gente entende, como a gente já viu aqui em outros livros e capítulos, que esse mandamento de Deus de destruição total tinha alguns propósitos. Um propósito é que tudo fosse dedicado ao Senhor, né? Quando Deus estabeleceu os sacrifícios no tabernáculo, tinha alguns sacrifícios que eram totalmente queimados, totalmente entregues, né? Não eram aproveitados em nada para alimento. Isso simbolizava a consagração total do ofertante a Deus, né? Se ele entregasse ali um novilho e ele fosse totalmente queimado, isso era chamado de holocausto e representava a consagração total do ofertante a Deus. Ao que parece, quando Deus manda que eles destruam totalmente algumas dessas cidades cananeias, Deus está, na verdade, pedindo para eles uma prova de sua consagração total a Ele. E, ao mesmo tempo, Deus está, como eu já disse, exercendo um juízo sobre essas nações, né? E esse juízo de Deus, essa prerrogativa de Deus de dar vida e de matar, é algo que só Ele tem e que nós não devemos questionar. Por que nós não devemos questionar Deus fazer isso? Primeiro, porque a vida não é um direito nosso. A vida é uma ação gratuita e da graça divina. Nós não temos direito absoluto à vida. Isso não existe. Perante o nosso ordenamento jurídico, do ponto de vista humano, sim. Mas do ponto de vista divino, quem somos nós para requerer dele alguma coisa, para exigir dele alguma coisa, ainda mais nós que estamos em pecado, que pecamos, nos afastamos dele e não podemos requerer nada. Então, se ele nos deixa viver ou se ele tira a vida, isso é uma prerrogativa dele. Se ele nos deixa viver, é uma ação da sua graça. Então, não podemos culpá-lo ou estranhá-lo por ele
em algum momento, por seus desígnios eternos, por sua sabedoria e por sua ação na história, por sua vontade soberana, né, nas coisas que acontecem. A gente não pode assim, exigir dele qualquer coisa, a gente precisa confiar. Ele sabe o que faz, ele é justo, Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo. Acabou. Deus é totalmente amor, mas ele também é um Deus santo, é um Deus separado, né? Então ele age da forma que é preciso agir, né? Quando uma pessoa que a gente ama se vai, a gente pode não compreender, mas a gente entrega para Deus os motivos, a gente entrega para Deus os porquês. Se é porque o tempo da pessoa terminou e ela já cumpriu a sua missão, ou seja, porque Deus de alguma maneira está exercendo um juízo sobre aquela pessoa, ou seja, porque Deus permitiu que a pessoa colhesse frutos das suas ações na sua vida, das suas escolhas. Seja como for, a gente precisa confiar em Deus e entregar para Deus esses destinos finais dos seres humanos. Tá? E nesse momento aqui, Deus condenou, né, Jericó à destruição total. Apenas o que foi preservado, que foram alguns bens materiais, poucos, né, que eram os metais nobres, foram ainda assim dedicados, separados para o templo, ou melhor, para o templo ainda não existia, para o tabernáculo, para a casa de Deus, que naquele momento era o tabernáculo. Isso para mostrar que, na verdade, nenhum israelita ficou com nada, né? Aliás, Josué adverte aqui que eles não fiquem com nada que pertence ao Senhor, porque se eles ficarem com alguma coisa que pertence ao Senhor, o juízo de Deus recairá sobre essa pessoa, né? Então, deveria haver muito temor ali. No final das contas, eles tinham que fazer tudo conforme Deus tinha mandado. E Deus estava requerendo toda aquela cidade para si. Né? A boa parte dos bens e os animais e os seres humanos foram entregues a Deus, mas na forma de sacrifício. E alguns bens, né, que eram os metais nobres, foram entregues a Deus para serviço no tabernáculo que era dele. Então, é isso. Foi isso que Deus requeriu dele. E a gente precisa entender que Deus quer de nós a nossa vida inteira, né? Ele quer de nós, às vezes, áreas, quer que entreguemos a Ele áreas da nossa vida e não devemos questionar. Devemos ter essa disposição de entregar a Ele, entendendo que toda a nossa vida é dele. Que ainda que Ele requeresse toda a nossa vida de uma só vez, Ele seria justo, santo e bom. Né? Então, é sobre isso. Bem, deixa eu ver aqui o que é que eu posso falar com vocês. Vamos lá. Os versículos 22 e 23, após essa destruição de Jericó, essa tomada, a gente comentou sobre isso, a gente vê aqui que Josué honrou o pacto que fez com Raabe, a prostituta, que a gente viu nos capítulos anteriores, né? Uma mulher que, embora não tendo boa fama, embora até então não servindo a Deus, não obedecendo toda a lei de Deus, ela creu, ela teve fé, ela creu no Deus verdadeiro, ela creu que aqueles homens estavam por Deus, e por conta da sua fé e da sua atitude de ajudá-los, né, de proteger os espias que foram à terra, ela foi poupada, ela e sua família. E Raabe, ela representa todos aqueles que são salvos da ira divina, né? A gente sabe que Deus, ele se ira contra o pecado e por conta disso o juízo virá sobre o mundo. Porém, aqueles que creem, eles são salvos desse juízo vindouro da parte de Deus. Eles são poupados. Raabe, ela representa esses salvos e, inclusive, representa os gentios, porque Raabe não era israelita, porém ela foi salva pela fé. Então a gente já vê aqui no Antigo Testamento Deus salvando pessoas que não faziam parte daqueles eleitos, daqueles escolhidos enquanto povo, né? Então isso é muito significativo para a gente. Raabe e sua família serem poupados, né? Fala para a gente também sobre
essa coisa de que Deus, na verdade, não está nem pelos israelitas e nem pelos estrangeiros. Na verdade, a luta ali contra os cananeus não era uma luta de um Deus anti-cananeu. Não era isso. O que Deus estava ali punindo era o pecado, né? E Deus estava com Israel à medida em que eles obedecessem a Ele, e não de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Então, assim, quando o anjo do Senhor, né, aquele guerreiro, apareceu no capítulo anterior a Josué, e Josué pergunta para ele: você é do exército deles ou você é dos nossos? E esse guerreiro, que era o próprio Deus encarnado ali, fala para ele: nenhuma coisa nem outra, né? Algumas versões vão dizer não, mas o sentido desse termo no original é nenhuma coisa nem outra. Ou seja, Deus, na verdade, ele não está de um lado do time, ele não está do nosso lado de qualquer jeito, ele está do lado daqueles, ele está do lado de si próprio, ele está do lado daqueles que lhe obedecem, ele está pelos seus próprios desígnios e sua vontade. Quando Deus está do nosso lado, é porque nós estamos nele, né? E hoje, por compreensão da obra salvífica de Jesus, nós compreendemos que estaremos ao lado dele, porque Deus nos colocou fé no nosso coração e não tem mais como não estarmos do lado dele. Porém, no sentido último, né? Porém, na verdade, Deus não está do lado de amigos que ele fez e que ele vai defender até o que é errado desses. Não. Deus está do lado da justiça, Deus está do lado da verdade. Então, a partir do momento que Raabe, mesmo estando do lado oposto, ela crê, ela faz aquilo que é a vontade de Deus, ela passa também a ser protegida por Deus, ela passa a ser abençoada por Deus também. E também, ao mesmo tempo, quando Josué fala para os israelitas: olha só, se vocês tomarem das coisas sagradas, das coisas que têm que ser separadas para o Senhor, o mesmo que aconteceu, né, com os cananeus vai acontecer com vocês. O mesmo que aconteceu com esses muros vai acontecer com vocês. Ou seja, Deus não vai poupar, né? Deus quer pessoas que de fato creiam nele e por isso vivam diante dele perpetuamente e possam desfrutar dos benefícios de servir ao Deus verdadeiro. Então a gente vê através de Raabe essa imparcialidade de Deus, não é um Deus xenofobia, é isso aí, xenófobo. Não é um Deus que é só amiguinho de Israel e acabou. Não, ele está do lado daquele que crê e que o busca e que o serve. É um Deus de juízo, mas é um Deus de graça também. Então a gente vê através de Raabe essa figura, né, do juízo vindouro, né, do que vai acontecer com a humanidade inteira. E a gente vê também o princípio bíblico do remanescente, né? Na Bíblia a gente vai ver essa coisa de Deus sempre preservar alguns, mesmo que muitos se corrompam, mesmo que muitos se afastem, que todos os profetas comecem a seguir outros deuses, traiam, né, as suas vocações. Assim, Deus sempre vai preservar sempre vai preservar alguns, sempre vai preservar o remanescente, né? Enquanto às vezes a igreja, a instituição, ao longo da história se corrompeu, mesmo assim Deus sempre separou alguns que se mantiveram fiéis e buscando a Ele. Então é esse princípio aí que a gente vê. E por fim a gente vai ver no versículo 26, Josué proferindo uma maldição contra quem tentasse reconstruir Jericó, tá? E ao que a gente vai perceber ao longo da história, até teve pessoas que voltaram a povoar aquela região de Jericó. Porém, parece que havia uma proibição de que eles levantassem novamente os muros. Isso porque os muros representavam o orgulho humano, a defesa humana diante de Deus, dos propósitos divinos, né? Jericó estava resistente diante do que Deus estava fazendo através dos israelitas, então esses muros representam essa resistência humana. Então, Josué, inspirado por Deus, ele profere ali uma maldição de quem voltasse a reerguer esses muros, né, tentasse reconstruir Jericó como era, sofreria consequências graves, né? E ele fala ali do filho mais velho e do filho mais novo. Isso vem a acontecer, tá? Essa profecia, essa maldição vem a se cumprir um tempo depois, tá? Em 1 Reis 16 ou 17, eu não lembro agora, que fala de um homem que tentou reconstruir os muros e nesse processo o seu filho mais velho e o seu filho mais novo morrem,
né? A Bíblia não dá detalhes, mas a gente já pode ver aí que se cumpriu aí essa profecia, esse juízo aí, essa maldição. Gente, vamos comentar então, finalizar, concluir nossa devocional de hoje, trazendo as aplicações práticas, né? Algumas coisas que a gente toma para a nossa vida. A primeira já é pelo versículo 27, que diz, que é o último, que diz: assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama se espalhou por toda a terra. O Senhor esteve com Josué. Isso é o mais importante, né? O Senhor está conosco. Será que Ele está conosco de verdade? E uma outra pergunta: será que nós estamos com Ele? Porque o Senhor sempre é bom. O Senhor, Ele mantém sua palavra. O Senhor sempre é coerente. Mas será que nós estamos com Ele? Será que nós estamos pela sua causa? Será que a arca do Senhor está no nosso meio? A presença do Senhor está conosco? Porque se tiver, a gente vai ter vitória. Se o Senhor estiver conosco, a gente terá plena confiança que Ele mesmo nos dá de que a vitória final é certa, é garantida por Ele. E podem passar os dias, né? Podemos enfrentar reveses, mas mesmo que demore alguns dias, no 7º dia, no tempo de Deus, o muro cairá. Isso pode não se referir a áreas específicas em que você cria uma expectativa muito particular, mas certamente diz sobre muitos eventos na nossa vida em que nós vamos ver no tempo certo a mão de Deus agindo, a vitória de Deus chegando, Deus agindo de forma maravilhosa e principalmente diz sobre nossa vitória final contra a morte, né? A vitória final dos salvos, dos eleitos pelo Senhor, que reinarão para todo sempre com Ele. Nós também extraímos desse texto, dessa devocional, que o brado de guerra deve estar nas nossas bocas, nos nossos lábios, né? A gente precisa marchar, a gente precisa tocar nossas trombetas, estar sempre em atitude de reverência diante de Deus. E a gente precisa saber também quando bradar, né, gritar mesmo, em atitude de fé, de ousadia, de conquista, de realmente conquistar aquilo que o Senhor está nos dando e tem nos dado condições de obter. Né? A gente vê o povo israelita no passado murmurando, reclamando, um povo que estava revoltado, né, blasfemando contra Deus. E aqui a gente vê um povo que estava bradando em nome do Senhor e conquistando lugares, territórios na vida. Então, que a gente possa ter esse brado de guerra que nada mais é do que um brado de fé, né, de confiança nesse Deus que está conosco e que nos faz vencer todos os dias e que nos faz superar os obstáculos. A gente marcha, mas Deus derruba os muros. Precisamos entender aquilo que nos cabe. Precisamos obedecer a Deus. E aquilo que é intransponível para nós, Deus vai derrubar, Deus vai fazer. A gente precisa confiar nisso. Precisamos também entender a importância do sacrifício de tudo que Deus pede de nós. Muitas das vezes Deus vai pedir para a gente sacrificar alguma coisa, para que a gente dedique a Ele, seja o nosso tempo, seja bens, seja alguma coisa que Deus quer que você abra mão, né? Um projeto, um relacionamento tóxico, alguma coisa que foge da palavra de Deus e que Deus quer que você entregue a Ele. E assim, quando a gente entende o poder desse sacrifício, a gente é poupado de muitas desgraças, de muitas dores, e a gente obedece a Deus, e a gente é enriquecido por Ele. Quando a gente entrega para Deus o que Ele nos pede, a gente não fica pobre, pelo contrário, a gente fica mais rico. Rico de propósito, rico da presença dEle e rico de tudo que Ele pode nos dar também. Porque com Ele, Ele nos dá todas as coisas. Por fim, a gente vê pela história de Raabe aqui, que nosso Deus é um Deus de graça. Né? A Raabe, ela não lutou.
Raabe, ela apenas se posicionou em fé. Às vezes, Deus vai simplesmente nos abençoar e estar conosco porque Ele é um Deus de graça, mesmo que não tenhamos feito nada por isso. E no final das contas, a graça de Deus, a salvação, nada mais é do que uma ação totalmente gratuita e merecida. Não fizemos nada por merecê-la. Se em situações da vida nós devemos cooperar com Ele, em outras, como a própria salvação, a gente vai ver a ação exclusiva e graciosa de Deus por nós, por suas misericórdias. Então, como é bom a gente servir a um Deus que é todo coerente e que nos ensina a viver por fé. Em alguns momentos, caminharmos ao lado dele, fazendo aquilo que nos cabe e vendo os milagres dele naquilo que está fora do nosso alcance. Em outros momentos, a gente vai ver Deus agindo com graça a nosso favor, porque nós cremos, e isso é suficiente, né? Precisamos viver por isso, né? E receber essa graça com muita alegria, porque Deus, Ele sabe as nossas condições, sabe também aquilo que não temos condições, e Ele está sempre conosco, seja qual for a situação. Que a gente possa viver por isso, e que em nome de Jesus, os muros de Jericó, da sua Jericó existencial, daquilo que te separa das promessas de Deus, aquilo que se coloca como um grande obstáculo humano, possa cair por terra em nome de Jesus, e que você venha a ter grandes vitórias e conquistas em nome do Senhor, estando com Deus, porque no final das contas, o que nos mantém na bênção, mais importante do que ganhar a bênção, é se manter na bênção. O que nos mantém na bênção é nos mantermos fiéis e estarmos na presença do Senhor todos os dias, até porque Ele é a nossa maior bênção, e a gente, cada dia mais que caminha com Ele, a gente observa isso, que mais do que Ele nos dá, é o próprio Senhor conosco, sendo tudo, em tudo para nós. Tá bom, queridas? E se tiver algum querido também assistindo ou vendo depois a gravação, Deus abençoe muito a vida de vocês. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta para fazer? Senão a gente vai encerrar aqui a nossa live. Hoje talvez eu tenha falado um pouquinho mais, me perdoem, mas espero que tenha edificado, abençoado a vida de vocês. Vamos encerrar então? Então vamos lá. Deus abençoe muito a vida de vocês. Amanhã estaremos juntos de novo, tá bom? Às 10 horas, 10h15, eu aviso para vocês pertinho do horário. Deus abençoe muito vocês e tchau.